Ele falou assim, Lu, matei a madame. Você foi, mentira. Muito bem! A gente tá aqui em mais um podcast. Ai, eu vou jogar na Fifi. Ai, meu Deus. Peraí. Eu desliguei. Oh, meu Deus. Pronto, resolvido. E eu tô aqui com Cláudio Comigo. Tovar. Apenas mente. Então, primeiro que é uma honra te receber aqui, de verdade. Eu não tô fazendo puxação de Obrigado. saco, não. É uma surpresa muito boa. Cláudio é meu novo amigo. Sim. Novo amigo de infância, né? A gente se conhece há quantas vezes a gente Meu cantou Deus do junto? céu. Por aí? Meu Deus. Então, Aí, a gente... quando a gente dançou também. a Não, gente claro. dançou muito, Nossa, né? fizemos muitas Além de coisas. cantar. Mas aí vamos guardar a surpresa, porque aí senão a galera vai ficar sabendo dessas coisas antes. Conta pra mim o seguinte. Bom, primeiro, conta pras pessoas quem é você, porque as pessoas não têm noção do tanto que você é importante, por isso que eu tô encantado, de verdade. Então, conta quem é você e já emenda com quem era você criança. Então, Então, eu sou uma pessoa assim que vive de arte. Eu faço trabalho com teatro, mas eu tenho uma formação de arquitetura. Eu me formei em arquitetura. Então também tenho uma formação de artes plásticas, de arquitetura, mas eu não trabalhei com isso. Eu fui fazer cenografia. Com isso, eu acabei entrando em teatro também. Virei ator, virei bailarino, virei cenógrafo, figurinista. Então, eu sou uma salada de fruta dessas coisas todas. São duas formações muito grandes, né? Então eu sou meio faz tudo, meio bombril, assim, eu faço tudo misturado. Eu gosto de ser assim. Porque uma coisa vai ligando com a outra, né? Às vezes eu bolo um espetáculo já pensando no cenário. Porque eu posso fazer assim, facilita se eu fizer assim. Às vezes eu penso, eu vou fazer um figurino, já sei como é a coreografia, ou já sei como é a coreografia que aquele cara fez. Então tudo facilita muito. Então eu sou essa pessoa que trabalha com artes de uma maneira geral, né? como é que foi você criança? Um moleque, como todas as crianças do mundo, né? Eu morava no meio do mato não, mas eu morava num bairro bem afastado e minha brincadeira era subir em árvore, subir em pedra e roubar goiaba da casa dos outros, como qualquer moleque, né? Eu era um molequinho. Vivia com o pé todo cortadinho, assim, Sei de como é. espinho, né? De noite, mamãe tirava espinho e tal. E depois que eu saí desse lugar... e pior que tinha uma coisa assim, que tinha uma vala lá perto de casa, que eu acho que aquilo era um esgoto. E a gente fazia anzol de alfinete. E não é que a gente pescava aqueles peixes e levava para casa. Esgoto. E minha mãe preta dizia para mim, leva essas porcarias daqui que eu não vou fazer nada. A gente pescava assim, esses peixes na vala, sabe? Matava a cobra, parecia uma cobra venenosa. E a gente estava lá mexendo com as cobras Aí e tal. tava lá, né? Então. Coisa de moleque no meio do mato e tal. E aí depois que eu mudei para um lugar melhor, assim, que a gente mudou para um lugar, era futebol na rua, né? Sei. Então, na praia, ainda por cima. Sim, Né? sim. E aí a gente vivia na praia, vivia jogando futebol, sempre fui um péssimo aluno, só fui ser bom aluno na faculdade. A gente fazia tudo que o papai não deixava. Não pode andar no estribo do bonde. Pergunta se a gente andava no estribo do bonde. Né? Claro. Que sim. E tinha um trampolim no meio da praia, uns 100 metros da praia, que o papai também não deixava. Aí era Aí que a gente ia mesmo, porque ele era cheio de ostra, sabe? Assim, cheio de ostra. E eu era abandonado. Aquele trampolim que não tinha nem a tábua mais. Uma torre no meio da praia lá. E pulava. E pulava o trampolim. Depois eu também era um cara assim que... Um garoto que tinha umas pedras enormes, umas montanhas de pedra, e lá davam umas flores amarelas. E eu subia, sabe Deus como subia aquele negócio,
com uma faca de cozinha aqui, assim. Se achando um aventureiro. Eu ia cortar essas flores para vender para minha tia, entendeu? Porque aí eu pegava esse dinheirinho para matinê. Entendi. Né? Tá certo. Aí eu roubava manga também para vender na praia, para ganhar dinheiro para matinê. Então eu fui um moleque como outro qualquer. Moleque. Melhor tipo. Péssimo aluno. Fui expulso do quanto é colégio lá em Vitória, que eu nasci lá. Né? E... isso tudo em Vitória. Tudo em Vitória. Até a adolescência, assim, eu não sabia. Agora ali eu gostava muito também de dançar. Época do twist, né? Eu dançava muito e ninguém dançava, só eu. Aí o salão abria e eu dançava lá. Que legal. Uma coisa estranha, né? E cidade pequena. E todas as coisas que eu gostava de desenhar e tal, não sei o que, eu não tinha muita correspondência, não tinha muito amigo daquela época, adolescente, que gostava desse mesmo tipo de coisa. Né? E um belo dia eu falei com minha mãe, mãe, eu vou embora daqui, essa cidade não me dá o que eu quero. Né? Eu intimamente sabia que eu era um artista. Entendi. Né? Mas eu não já sentiu alguma coisa? eu não sabia verbalizar nem o que era. Porque para você fazer vestibular naquela época, ou você ia ser engenheiro ou você ia médico. Não tinha outras opções, né? Aí eu fui para o Rio, e lá no Rio encontrei um primo que era da aeronáutica. E Brasília tinha recém-inaugurado, 63. A mãe dele estava lá. Peraí, deixa eu caiu. arrumar. Não tem problema, eu arrumo. A mãe dele estava lá, que era minha madrinha. Eu falei, mano, arranja uma passagem para eu ir para Brasília, conhecer. Tá tudo certo. Não é que ele arranjou? Arranjou, eu fui para lá e avisei a mamãe. A mãe falou, o que você está fazendo em Brasília? Eu falei, mãe, eu tô aqui em Brasília. Era a época que ligava... De carta. Não tinha, de carta! Não tinha telefone, essas coisas não. Aí eu falei, mãe, vem para cá, vem ver. Aí eu ia ficar lá fazendo o quê, né? Me arranjaram um emprego de porteiro de obra. Porque também não tinha outra coisa para fazer em Brasília, só tinha obra ali. E aí ficava olhando para a obra? Abrindo e fechando o portão, abrindo e fechando o portão. Era isso que eu fazia. O caminhão passava, fechava o portão. Abria o caminhão, fechava o portão. E um belo dia, uma prima me convidou para ir à Universidade de Brasília, ao UNB. Ele falou, ixi, já era, é aqui mesmo. É aqui. Porque eu vi lá gente desenhando, gente pintando, gente fazendo escultura, fazendo não sei o que, tudo junto, assim, naquele salão enorme, cheio de jardins lindos, jardins desses que eu fui saber depois que era do Burle Marx. Sabe como é que é? Esse tal Cara, aí. o paraíso existe, é aqui que eu vou ficar. E fiz vestibular, passei, e aí foi outra saga, né? Arranjar dinheiro para ficar em Brasília, fui bolsista, comecei a dar aula na universidade, monitorando, e como bolsista tinha que prestar algum serviço, eu prestava serviço no departamento de botânica, documentando as flores do cerrado, aí eu aprendi a desenhar com aquarela. E tal, porque era tudo com aquarela, né? Tinha que fazer igualzinho a flor, tinha que documentar. Porque o filme, quando você fotografa, ele tem uma película que ele muda a cor, né? Entendi. Então a gente tinha que fazer... Reproduzia mesmo. Reproduzir mesmo. Então eu aprendi isso, aí depois eu comecei a... Aí, enfim, eu fui me virando, fui estudar, acabei em Roma, fui estudar em Roma, arquitetura romana antiga, bicho, é uma saga. Fui dar aula no ensino médio de noite e tal, me formei, mas no meio do caminho eu dizia, não é bem arquitetura. Não. Tava faltando alguma coisa. E como é que foi esse pulo pra arte, assim? Aí, bom, primeiro a gente entrava no Instituto Central de Artes, onde tinha artes plásticas, tinha fotografia, faculdade de fotografia, nunca vi isso, faculdade de cinema, faculdade de música. As duas opções eram engenharia e medicina, né? Aí eu fui para essa universidade que era uma coisa super nova e que tinha várias outras opções, né? Aí, cara, o mundo começou a abrir para mim, sabe? Através de livros, de estudo, de tudo. Aí eu adorava. Aí eu passei a ser um ótimo aluno, eu passei a ser monitor, né? E cada vez mais eu sentindo que era isso que eu queria mesmo, sabe? Trabalhar com arte. Que tipo de arte não importava, né? Eu queria era trabalhar em arte. E teve um festival de teatro lá,
Na faculdade, na universidade, um baiano maravilhoso chamado Carlos Petrovich botou a universidade inteira fazendo teatro. E eu entrei também. Nossa. Aí comecei, era o Urso do Tchekov. Uhum. E aí eu fiz um cenarinho. Eu falei, quer saber? Eu vou, É por aqui. não é? Eu vou fazer um. Vou pegar minha arquitetura que eu aprendi para fazer cenário. Sim. Aí eu fui para o Rio, logo eu fui trabalhar com o Reginaldo Faria num filme dele, para fazer direção de arte. Que eu não sabia muito bem o que era. Mas, Também ninguém sabia o que era. e aí... Aí o que é fazer direção de arte? Mas aí rolou o filme. Rolou o filme, ele me convidou para fazer o filme. E aí já tava no currículo, aí pronto. Aí... Aí assim, se você tem que fazer cenário e figurino. Cenário, tudo bem. Agora, eu nunca tinha feito figurino na vida, bicho, sabia lá o que era isso, entendeu? Como é que faz figurino? E não tinha Pinterest naquela época, não tinha para você referência nenhuma, né? Vai fazer figurino, como que faz? Meu Deus? Amei. Por onde eu começo, né? Vestir aquela atriz, aquele povo todo. Mas eu fui me virando, fui fazendo, fui pegando, fui fazendo. Bom, o resultado do filme foi ótimo. Foi uma novidade para eles também, porque eles nunca tinham tido um diretor de arte. E o filme ficou um filme super charmoso e tal. Eu tô imaginando assim, você vai ser o diretor de arte e faz o quê? Dirige a arte. Dirige a arte. Mas aí rolou e aí... Não, pior que era o seguinte, tinha um enquadramento do filme, e chegava aí e eu dizia, não, gente, não. Peraí, que eu tenho que consertar, a cena está toda torta. Tem que botar aquele quadro ali. Dá um tempinho para mim. aí lá vem o Cláudio. Aí não rendia. Lá vem o Cláudio, encheu o saco, mas eu com esse cara Que chato. maravilhoso isso. Não, é bom mesmo. Aquele quadro assim no canto, sabe? Bom mesmo. Não dá, não. Tem que... Manda comprar flor para mim, manda comprar um... Ai, meu Deus. O diretor de fotografia por causa disso. Mas sabe, aí, nesse caso, você já tava de volta pro Rio. Aí eu estava no Rio. Tá. Porque eu sou de Vitória, não Sim, sou do Rio, sim, né? sim. Mas aí eu pintou o filme do Roberto Carlos. Roberto Carlos é 300 por hora. Meu Lá fui eu, seu diretor de arte do filme do Roberto. Bom, eu fiz acabei fazendo 6 filmes com essa empresa. Aí me chamaram para fazer escola de samba, para fazer um... Mas eu era cambona, eu fazia colar purpurina e tal. Meu Deus, eu era cambono! Isso é muito código. Gente, cambono nos terreiros é a pessoa que é um auxiliar, um faz tudo. Mas Tô eu era explicando, isso. porque tem gente que não tem a menor ideia do que é isso. Mas o termo é perfeito. Eu era cambona. Aí... E eu já estava querendo ser ator, sabe, querer Se jogar. me jogar um pouco e tal. E comecei a fazer aula de dança, porque eu dançava muito em Vitória, né? Mas assim, nunca... Tinha coisas inconfessadas, né? Eu quero sim. ser ator, eu quero dançar. Como é que eu falava isso em Vitória? Não Entendi. tem, né? Sim. Imagina a galera dizendo Sim, assim, sim. vai dançar, viado. Não era uma coisa assim. Coisa de viadinho, não sei o quê. Nem tinha escola de dança. Aí eu fui aprender a dançar. Né? Foi quando eu conheci a galera que mais tarde iria ser o Dizzy Croquettes. Né? E aí eu estava fazendo uma peça infantil e o Lenny deveria coreografar, o Lenny Dale, que era o grande bailarino da época. Né? Eu estava fazendo uma peça, o Lene ia... Mas o Lenny acabou de uma hora, ele falou, olha, eu estou muito envolvido com esse trabalho dos Dizzy Croquettes e não vou poder fazer. Que pena e tal. Aí outra pessoa fez. Mas, E eles estrearam. Eu assisti na peça, desculpa te interromper. Eu assisti na peça a cena que você vai lá trocar ideia com ele. Rolou desse jeito? Rolou desse jeito. Você chegou lá e falou... falou... falar como é que foi. Eu fui ver o espetáculo. Quando eu vi, eu fiquei pasmo, bicho, perplexo vendo aquilo. Porque eu conhecia todos eles, né? Uma grande parte. E aí, primeiro que eu fiquei espantado de como eles estavam dançando. Eram novas pessoas, novos corpos, dançando daquele jeito. Eu fiquei abestalhado vendo todo mundo, né? E na minha frente eu vi eu que estava tanto procurando alguma coisa, né, para o que eu vou fazer finalmente, não é arquitetura, é artes plásticas, o que eu vou fazer e tal. Aí você olhou e falou, não é cinema. Eu falei, já era. Aqui tem um caminho aqui estético Que lindo. que é infinito, né? Sim. Não tem fim isso aí.
Eu me identifiquei tanto com aquilo que aí o Cláudio Gaia chegou do meu lado, veio, quando eu olhei, ele estava do meu lado assim na mesa, e eu falei, Claudinho, eu quero entrar nesse negócio. Ele falou, vamos falar com o Lene. Eu falei, será que o povo topa? Eu falei, topa, claro, topa, imagina isso não. Aí no outro dia eu voltei e em vez de assistir, eu falei assim, Lene, eu cheguei lá e falei assim, Lene, eu queria muito fazer esse trabalho. Aí, exatamente como está lá, né? Na peça. Eu queria muito fazer esse trabalho. Ô, meu amor, queria fazer isso, você tem que aprender a dançar. Mas você deixaria isso? Claro, baby. Deixa, mas você tem que aprender a fazer a coreografia, essas coreografias e tal, não sei o quê. Eu falei, mas eu quero entrar agora. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Aí lá nessa boate, no Pujol, tinha o palco lá, a plateia aqui embaixo, e uma passarela aqui em cima. Falei, deixa eu ficar ali na passarela. Eu não vou fazer nada demais, fico ali, tá assim. Amor. Aí a galera veio, me botou uma roupinha, me fizeram uma maquiagem. Pronto. E eu entrei, cara, entrei no espetáculo. E aí eu fui, aos poucos, assim, aí eu tinha que abrir a porta lá, eu fazia não sei o que aqui e tal. Eu fui arranjando um espaço para mim ali, para eu brincar, mas eu não tinha nenhuma responsabilidade de nada, né? De coreografia, de número, nada, eu era uma brincadeira ali. Aí na hora de vir para São Paulo, viemos para São Paulo, né? Aí o Lene falou, ó, agora vai ter que aprender. E aí o negócio ficou sério. Aí o bicho pegou, bicho. Aí o bicho pegou, porque primeiro que eu era muito magrinho, não tinha musculatura. E. Desculpa. E aí o espetáculo ia estrear, eu tinha que aprender muito rápido. Sim. E eu não tinha condição de aprender tudo que eu fui entrando aos poucos, mas eu sofri muito para aprender aquilo, porque era muito difícil. E eu não tinha musculatura. Além da questão da dificuldade da coreografia, tinha a questão de sustentar aquilo. Isso. Fisicamente. Fisicamente, não tinha. Né? Cara, mas eu sei que a coisa foi indo. Até que chegou uma hora eu estava com todas as coreografias em cima e aí eu estava realmente direto no Dizzy Croquette, né? E aí Virei um dos Dizzy Croquettes. Esse espetáculo durou muito tempo, a gente foi para a Europa, fez um grande sucesso lá. Né? Foram 3 anos desse trabalho, 3 espetáculos com esse grupo, que durou 9 anos para mim. E aí um belo dia eu também comecei a ver que eu... Porque assim, o grupo, ele é o grupo, né? Mas individualmente ninguém existe, né? Você percebe isso, uma hora fala assim, poxa, mas depois de tanto tempo, quem sou eu, né? Entendi. E a gente falava em falsete e tal, cantava em falsete e tal. Falei, pô, eu quero mostrar minha voz, quero mostrar quem eu sou, eu não quero usar maquiagem, não quero me esconder atrás de maquiagem. Chegou o café. Então, oba! Chegou a hora que aí eu falei, gente, eu não quero mais, vou sair. E um dia eu estava no palco e apareceu uma loura linda. E aí? Dizendo assim, você tá... Oi, eu me chamo Lucinha, eu sou Lúcia. Eu falei, te conheço, eu já te vi. Você me conhece de onde? Aí eu contei para ela que eu tinha visto ela no festival, ela cantando no festival com o Ivan, que na época era marido dela. E que eu achei ela muito bonita, e que, como é que são as coisas, né? Em Brasília eu vi assim, nossa, que menina linda e tal. Ela usava um coletinho. Não era você aquela menina que usava aquele colete junto com o Rolando? Ela falou, você viu isso? Eu falei, vi. Aí ela falou, você não quer conversar comigo ali no Amarelinho? A gente toma um chopp? Eu falei assim, olha, eu não bebo, mas se você pedir um milkshake pra mim, eu tô chegando. E aí já emendou no amor, e aí foi. Aí já emendamos ali, o papo foi até de manhã. Meu Deus. Foi até de manhã, bicho. Ela dizendo que queria fazer um espetáculo e tal, falava, ela fala para danar, sempre falou. Você não, eu falava... Ela falava assim, você quer o quê de mim? Eu falei, tudo. Aí já era, Tudo. aí ganhou. Mas você quer que eu esteja agenda? O que você quiser. Aí fizemos essa dupla. E isso era anos 80 ainda. 81, eu acho. Caraca.
E aí, Não, mas conta essa parte boa. Então, junto até hoje. estamos juntos até hoje. Aí ela falou, eu não sei o que que é, mas eu queria que você me ajudasse a fazer. É isso que vocês fazem, mas eu não posso fazer isso que vocês fazem, eu quero que você faça alguma coisa parecida para mim. Aí eu falei, bom, você quer dançar? Ela falou, quero muito dançar. Foi a primeira coisa, então eu vou te ensinar a dançar. Eu sou um bailarino de ocasião, Mas é nóis. mas é nós, bora nós, né? O que eu sei eu ensino para você, vou ensinar beabá, beabá também. Que? Vou ensinar beabá. Aí comecei a dar aula para ela. Aí os amigos dela também foram chegando, no final de contas eu tinha uma turma de alunos de dança, né? Eu que nunca fui professor de dança, nem de bailarino. Já estava lá, direito. Mas ela teve, o Renato Aragão chamaram para fazer o filme Os Trapalhões. Que eu assisti no cinema. Pois é. Você acabou de me situar como um velho. Não, sabe por quê? Não é tão diferente, porque Você me chamou de velho agora. eu assisti no cinema e eu me lembro que tudo que falava naquela história, pra mim, era uma coisa nova, mas ao mesmo tempo fazia muito sentido, que era os trabalhadores se revoltando contra um cara que explorava. E aquilo fez um estrago na minha cabeça, assim. Eu comecei a entender que tinha divisões na sociedade a partir dali. Que barato, né? Então, eu acho que eu que era novo demais pra estar me embreando nesse negócio. Então, não é que você seja velho, é que eu comecei a beber nesse lado muito novo. É você que é novo demais, entendeu? Desculpa. Sabe que outro dia eu dei uma entrevista num lugar, falando sério, eu dei uma entrevista num lugar e aí eu falei pra mim, não, acho que você nem viu isso, porque você é muito mais novo. E agora eu tô sentindo a mesma coisa. Que você falou que você é velho, aí eu tô falando. Não é meu, eu tô com 81 anos. Imagina. Meu pai tem a sua idade. Então. Ele não tem metade dessa vivacidade toda, essa energia toda. Bicho, é porque, sei lá, cada um é cada um, né? Mas eu vi o seu. Eu te stalkeei no Instagram, eu vi você fazendo coisas, costurando. Eu acho isso tão legal, mesmo, assim. Eu tenho 3 sonhos. Assim. Uma coisa era saber pregar coisas, marcenaria. Outra coisa é saber soldar e saber costurar. Eu não Isso sei é uma coisa que eu adoraria fazer. Eu não sei soldar e eu não sei costurar. E eu acho que são coisas mágicas. Pois é, mas você tem uma oficina, né? Esse lugar aqui é fantástico, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Não, porque assim, eu adoraria. Solda pra mim, eu tenho 1000 ideias na cabeça, mas eu só posso fazer se eu soldar. Se eu souber soldar. Esse é o problema. E eu não sei. Aí sabe o que eu faço? Fita crepe. Crepe, enrola a fita crepe, depois eu venho com a fita, enrolo, seguro aquele negócio. Tá, aí transforma. Aí fica. Mas assim, eu sei mexer com alicate, sei mexer com agulha e linha, com muita cola. Mas, por exemplo, eu não sei serrar direito. Tem coisa assim que eu tinha que vir para uma oficina, uma marcenaria, para poder aprender a fazer outras coisas, entendeu? Não dá ideia. Pois é. Não dá ideia. Então, é muito longe, não me vai fala. Bom, já que você entrou nesse assunto, já vamos falar sobre isso. Coisas que você quer fazer, que você ainda fala assim, eu ainda vou, por exemplo, soldar. O que mais? Desse tipo de coisa. Eu tenho muitos planos, né? Quer ver uma coisa que eu comecei a fazer também, que eu adorei? Escrever. Me fala, eu vi o livro, me fala. Não, o livro, eu já tenho 2 livros, um romance e o Dos Croquetes, que eu achava que devia ser... alguém tinha que escrever sobre os croquetes. Sim. Essa história está se perdendo, não sei o que, aquele papo todo. Sei que um dia eu falei assim, ninguém vai escrever melhor do que eu, que vivi Verdade, isso. verdade. Eu não sou escritor, não sou autor, não tenho técnica nenhuma. Dane-se, são minhas memórias. Esse sou eu fazendo podcast. Eu não sei nada, mas vamos fazer. Vamos fazer. É isso aí. E seu podcast é diferente dos outros, não é? É isso. Você faz aqui nesse ambiente que é incrível, né? E é maravilhoso isso aqui. E aí a escrita? Aí eu comecei a escrever, aí eu escrevi peças, comecei a escrever peças. Eu já tenho algumas peças montadas, como todo autor eu tenho sucessos e fracassos, e eu vou montar 2 agora, uma é um monólogo da Lucinha, chamada Torta Capixaba, eu sou capixaba, né? E a outra é O Beco da Lua, que a gente deve começar as 2 ao mesmo tempo, que também é minha,
é onde eu falo em pessoas em situação de rua. Que é um assunto que me deixa muito tocado, sabe? Uma coisa assim que eu trabalhei aqui um tempo fazendo o espetáculo do Martim Coração de Rei. E eu pegava o metrô. Eu morava na Major Sertório, pegava o metrô ali na Ipiranga. E o meu caminho inteiro era de exatamente. pessoas deitadas ali, cobertas. Eu digo que eu via verdadeiras trouxas enroladas em cobertor, com cachorro, com caixa de papelão junto. Sim. E tal. E eu pensava, o que leva uma pessoa a chegar a esse ponto, né? E a parte que me entristece mais é que tem gente que acha que isso é uma escolha, que é uma tem gente que tem na cabeça que a pessoa que mora na rua, ela tinha opção e ela não quis outra. Isso é um estado de desigualdade e isso precisa ser gritado mesmo. Pode ser, no caso, eu fiz um trabalho uma vez com a Regina Duarte, aquele retrato de mulher que chamava Homeless, sem casa, né? E você vai ver por que aquela pessoa é sem casa. Ele perdeu tudo, ele foi abusado, ele não teve opção naquele momento. Colocado para fora pela família. É isso. E aí ele vai para a rua, dorme na rua. Sabe qual é o fator que começa a decadência? A sujeira. A pessoa está na rua e se suja. E cada vez se suja mais. E começa a ficar asqueroso. Ela começa a se acostumar com aquela condição e ao mesmo tempo ela vai se afastando da sociedade. Ela não se acostuma, ela não tem saída, o problema Entendi. Não tem saída. Eu quero dizer, acostumar assim, ela não tem, como não tem o que fazer, ela vai se moldando, se encaixando àquela situação que não é nada agradável. Mas para as pessoas que estão vendo, que estão olhando de fora, ela vai se afastando de uma pessoa aceitável. Isso me dói, sabe? Muito. Para mim é como se fosse um vagabundo, né? Então vai ter uma peça sobre isso. Vou fazer uma peça sobre isso. Traz para São Paulo. Aí eu vou estrear aqui. Então não é que ele seja um vagabundo, é uma contingência da vida dele, entendeu? Sim. E aí a família rejeita, as pessoas rejeitam, ele vai ficando cada vez mais marginalizado e às vezes é um cara que tem uma extrema sabedoria, que perdeu e que perdeu a chance de continuar na sua vida. Sim. Então, esse é um dos textos que eu acabei de escrever e que eu vou montar agora no começo do ano, se Deus quiser. Então, eu comecei a escrever também, é muito bacana escrever. Porque você viaja, né? Você viaja e você fica um pouco Deus. É verdade, Você determina. É verdade. Vou matar fulano. É verdade. Um dia eu cheguei para a Lucinha e falei assim, mulher, que ela acompanha. As personagens elas ficam na cabeça da gente o tempo todo, você fica tomado por ela. Aí eu falei para a Lucinha assim, Lu, matei a madame. Você foi. Foi seríssimo. Não, parece que a pessoa é alguém da casa, eu matei. Ela começa a existir. E como é que você vai fazer agora? Eu falei, não sei. Ela já morreu. Não posso fazer nada. E o mais legal, e se você quiser, você ressuscita eu ressuscito. Ela, bota outra pessoa. Boto. É muito legal, é muito legal. Eu falo que foi engano, não morreu. Muito bom, muito bom. Então temos muitas coisas aí. Cara, você fica assim, dono da verdade, da justiça, do destino das pessoas e tal. Você já teve uma coisa de na hora de botar isso em prática, você descobre que tem que adaptar isso porque não cabe isso aqui. Já teve isso? De ficar pistola com a execução da coisa que escreveu. Eu já fiz umas coisas assim, que eu escrevi um negócio, e aí na hora de executar, fala, puta, não dá pra ser daquele jeito que eu pensei. E aí você tem que adaptar e você não quer. E aí fica num conflito de... vai. Mas como você é o dono do destino das pessoas, né? Então muito legal. Você manda aqui, eu sou Deus Todo-Poderoso, tá aqui os personagens todos, são legal. Minhas marionetes, né? Muito legal. Agora a gente vai falar dos nossos quadros. Então assim, o Tovar vai contar um segredo. Segredo? Uma coisa que as pessoas não sabem, uma coisa... Um segredo engraçado, assim, que todo mundo ficou muito surpreso. É quando um dia
todos começaram. Eu cheguei a dançar legal, entendeu? Modéstia à parte, assim, eu dancei bem e tal. Foram muitos anos dançando. Né? E um dia, a primeira vez que eu falei para alguém, disse assim, eu não tenho ritmo. Aí a pessoa falou assim, eu falei, não sei sambar, eu não tenho ritmo. Aí eu disse, não tem ritmo. Eu falei, não tenho ritmo. Por quê? Eu apanhei muito do Lene, porque quando era para estar aqui, 1, 2, 3, 4, eu já estava 5, 6, 7, 8, entendeu? E o Lene não percebia por que eu estava sempre na frente ou sempre estava para trás. Porque eu não sabia o que era contagem. Contar. Eu não sabia contar, eu não sabia a história dos né? Como chama isso? Dos compassos. Né? Dos compassos, eu não sabia. E um dia, a gente em casa, a gente morava junto, todo mundo, o Paulette foi que falou assim, é porque você está sempre adiantado, porque você leva esse esporro o tempo todo. Adiantado em relação ao quê? Adiantado aí como? todo mundo ficou, oi, como? Não, aí que ele falou isso, oi, como? Né? Como assim? Eu falei, eu não sei, porque adiantado o quê? Então, você tem que fazer, tem que estar aqui na contagem. Que contagem? Tem que contar o quê, Paulette? Aí ele começou a me mostrar na música o que era um compasso. Aí fez sentido e pronto. Aí eu entendi. Ó, começa assim, a música tem pi. Começa aqui, começa 1, 2, 3, 4, 5. Cara, ele me deu uma aula beabá. E você já estava dançando? Já, mas era tudo errado, cara. Legal isso. Não, essa é boa, essa é boa, gostei. Era a coreografia das borboletas. Eu falei isso pros meninos. Que louco. Começava 1, 2, 3, 4, volta 5, 6, 7, 8. Eu dava 1, 2, 3, 4, eu já estava no 6, já estava no 7. Meu Deus, muito boa, muito boa. Aí esse foi durante muito tempo, assim. Era um segredo. Não era segredo, mas assim, ninguém sabia que eu dançava todas as coreografias contando. Até hoje, eu sou assim, eu não sei sambar. Eu me atrapalho todo. Eu sou muito branquelo, eu não tenho. Eu não tenho nem um pouquinho de negritude em mim. Eu sou aquele branquelo, sabe, americano no samba? Americano no samba, sei. É uma coisa Conta pra gente agora. Não, conta pra gente não. Agora, você vai mandar um recado pra alguém. Não precisa falar pra quem. Não. Só um recado. Pode ser um recado fofo, pode ser um recado de amor. Pode ser um recado fofo? Pode ser declaração de amor ou pode ser um recado daquele tipo. Sabe aquela pessoa que promete e não cumpre? Pode dar uma espinafrada também. Você escolhe. Não, eu vou dar um recado geral. Boa. De uma coisa assim que me aconteceu quando estava na faculdade, eu estava nessa dúvida, né, do que eu vou fazer, não sei se é por aqui, não sei se é por ali e tal. E eu li muito o Hermann Hesse naquela época. Né, eu li tudo dele. Quem quiser, diga o que quiser, mas ele foi eu sou a juventude de Hermann Hesse, entendeu? E tinha um livro dele, que eu não sei se é o Demião ou se é o Lobo da Steppe, que dizia que, para o homem consciente, só existe um caminho. Conhecer-se a si mesmo, afirmar-se a si mesmo e seguir seu caminho, não importa onde ele vai levar. Então, eu acho que foi isso que me norteou muito, sabe? Assim, a dúvida que vinha, mas eu sou assim, eu gosto disso, eu quero isso. Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou conseguir viver assim? Né? Mas não tem saída. Se você é fiel a você mesmo, né? Ao que você pensa, ao seu instinto, essa coisa, você tem que seguir isso. Eu sei que vai é sacanagem. acontecer depois. Sei que é sacanagem te perguntar isso, mas valeu a pena? Só. Eu me pergunto sempre isso, assim, eu olho e falo, mas eu já me ferrei tanto. Eu não me arrependo, cara. Não. Tem muita coisa. A arte tem isso, eu acho real, assim, a gente não perde. A gente só vai acumulando experiência e histórias, e eu acho que é um caminho muito legal. Eu olho para trás e digo que minha estrada foi florida, sabe como é? Então, não tem nada para arrepender, não. Se algum dia eu errei, eu fiz besteira e tal, não sei o que, fez parte. Já foi, né? Tem coisas que eu faria de novo, de outra forma? Tem. Mas foi feita, valeu, eu aprendi com aquela coisa, depois eu fiz melhor. Sim. Né? E cada vez a gente É isso, melhor, né?
Nossa última pergunta. Diga. É até sacanagem. Eu já fiz essa pergunta pra todo mundo que eu entrevistei, mas essa é pra você, de verdade, Sacanagem. é uma sacanagem. É. Se você tivesse uma oficina assim, o que você faria com ela? Eu falei que era assim. Primeiro é solda. Solda. O que mais? Aí é ficar mais arrumadinha. Não, eu tô falando isso, mas você tem que ver o que é meu ateliê. Você não sabe o que é minha mesa. Que legal. Você não sabe o que é, bicho. Isso aqui... É que a gente tem uma arrumação própria, não tem? Cara, se alguém mexer ali, eu não faço mais nada. Exatamente. Não faço mais nada. Aqui, Porque- assim, se alguém mexer, eu agradeço. Mentira. Jura? Não, mentira, mentira. Se alguém arrumar meu ateliê, só pode varrer o chão. Tá aí tudo bem. Só tá aí tudo o bem. chão que você passa aquela porra daquele aspirador, eu saio, porque faz barulho, aí a menina vai lá, limpa aquele negócio, agora, deixa essa bagunça aí. Entendeu? Tem horas que é impossível, porque tem uma mesa que vai daqui lá. Eu trabalho nesse pedacinho aqui, porque o resto é coisa. É uma loucura, cara. Tem coisa no chão, tem Mas um monte é de a coisa que sua bagunça, não tem isso, de ser a sua bagunça. Eu faço assim, pego, eu sei que tá ali. É isso. E tal. Eu queria arrumar, mas não consigo. Quem sabe a sua oficina eu consigo arrumar mais do que meu ateliê. Talvez. Isso a gente pode combinar Não uma é? hora. Você arruma lá meu ateliê? Não, é melhor não, porque você vai brigar comigo. Tovar, Diga. muito obrigado. É, Eu te sei o agradeço. trabalho que foi pra você estar aqui. Não vou imagina, contar essa parte pra prazer, ninguém. prazer. Mas eu fiquei muito feliz, de verdade. Que bom. Pra gente aqui é muito importante, dá muita alegria de ver uma pessoa tão importante aqui Ah, que nesse importante. fim de mundo. É verdade, é verdade. Eu acho bacana o que você faz nesse fim de mundo. Isso sim, E que aí, é uma estamos coisa aí. louvável, né? Você fazer o que você faz aqui com essa galera toda. Isso é bacana pra burro. Então tá aqui pra mim é um prazer. Obrigado. Obrigado Estar mesmo. junto com vocês aqui. Vamos agradecer a nossa equipe técnica, Nossa, que gente é pra burro. a edição, Muita gente. sonografia, sonoplastia, a luz, a edição, a direção da Tami e ao nosso público presente. Pode aplaudir! É muita gente. Muito obrigado e até a próxima.